Olá, estamos aqui mais uma vez no Inove B2C, o podcast que busca a relação perfeita entre empresa e consumidor. E hoje, de uma forma muito bacana, muito expressiva e muito significativa, a gente recebe aqui, com muita honra e prazer, a Cris de Paula, uma consultora imobiliária de alto nível que vai passar para a gente a sua expertise, a sua experiência e todo o seu glamour em fazer a consultoria imobiliária para chegar a um ponto de entregar sonhos, que é o que ela me falou. O objetivo dela é entregar sonhos e não apenas algo palpável ao consumidor. Então, Cris, bem-vinda. Muito obrigada. Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui e pelo seu convite, Ramires, para o nosso bate-papo. Que bom. Muito obrigada, estou muito feliz. Eu que agradeço. Agradeço a sua disponibilidade, a sua simplicidade, a sua humildade em atender, né, esse pedido singelo que eu fiz a você na oportunidade. E ninguém melhor, né, do que você para conhecer a si própria e poder falar um pouquinho de você. Então, por favor, fale um pouquinho de você. Você é uma consultora imobiliária, não é isso? Isso mesmo. Eu ingressei no mercado imobiliário em meados de 2010, né? Eu tive meu primeiro emprego como cobrança, né? Eu trabalhei com cobrança e no mercado financeiro. Posteriormente, me ingressei na moda, também tive uma experiência com trabalho aí da moda. Percebe-se. E daí, mesmo gostando de tudo isso, eu sentia que faltava algo, que não era aquilo que eu buscava. E daí foi quando eu, lendo o jornal, vi um anúncio. Contrata-se corretores de imóveis pela imobiliária Concreto na época. Sim. E falei, nossa, interessante, porque é algo que eu sempre me despertou assim interesse e sempre gostei de ver, né, o desenvolvimento imobiliário, sempre em revistas, na TV. E falei, interessante, vou mandar o currículo. Ótimo. Encaminhei o currículo, fui chamada, fui contratada. Na época, sem experiência nenhuma, com muito medo, Imagino. mas também muita vontade de aprender. Claro. E entrei, na primeira semana, entrei como estagiária, né? Eles me deram a oportunidade de entrar e cadastrar no Cresce para fazer... No Cresce não, né? Na escola, na época, para fazer o curso. Sim. E fazer o estágio com eles. Certo. Na primeira semana, eu fiz uma venda de uma casa no condomínio e um lote no lançamento. Nossa. Essa venda foi feita até por ligação. Eu liguei para o cliente oferecendo, ele pediu para eu escolher a melhor unidade e foi até a imobiliária levar o cheque. Concretizou a venda. Uau. Aí eu realmente vi que era aquilo que eu queria. Eu me identifiquei. E é minha paixão até hoje. E sou muito grata pela Concreto, né, que me deu a oportunidade. E na época, nas reuniões, o Eduardo Cury, que é o proprietário, muito criterioso, muito sistemático e também muito sábio, porque ele dizia assim, o verdadeiro corretor de imóveis só é corretor após 10 anos de profissão. Sim. E eu pensava, não, já fiz várias vendas, já tenho meu Cresce, eu sou corretora, eu sei vender. Sim. Só que hoje eu posso dizer que ele tinha razão. Sim. Porque analisando todos os problemas políticos, financeiros, econômicos que o nosso país traz, e tantos altos e baixos, eu vejo que muitos colegas lá de trás já abandonaram a profissão. Entendo. Foram para outras carreiras, outros empregos, e não são mais corretores, deixaram de ser. Então, eu entendo o que ele dizia. Entendi. Né? O verdadeiro corretor só depois de 10 anos. Faz sentido.
Faz total Após sentido. passar todas as oscilações do mercado. Porque no período de uma década, a gente sente as variáveis ambientais, tanto do macroambiente quanto do microambiente, né, Sim, que são, como você falou, ambiente econômico, político, tecnológico. Tudo isso influencia, né, para que a gente entenda como que serão as tendências de mercado, né? sim, Hoje, por exemplo, não sei se está condizente, né, porque eu não sou expert nessa questão imobiliária, e você sim, por isso que estamos aqui batendo esse papo, mas uma tendência muito grande é de condomínios para casa térrea. Está começando a ter, né, uma, uma tendência para esse tipo de negócio imobiliário. Né? Tá ascendente, é uma demanda, acredito que é uma demanda ascendente dentro do sim, mercado. Não apenas de prédios, apartamentos, mas sim sim. de casas. Mais espaço, né? Talvez para os filhos, para Enfim, lazer. adequando a necessidade do É, consumidor. sim. Né? E isso, entre outras, que a gente vai conversar ao longo do nosso bate-papo aqui, que está muito bacana, já logo no começo já ficou muito bom. Então, é, já que você já conhece isso, você já tem já mais de uma década de mercado, você começou acho que com 5 anos, você está debutante, né? Pela, pela estética visual, você deve ter uns 15, 16 anos aí, Mais ou né? menos uns 15, Pronto, 15 de mercado, anos. né? Debutante. E o que acontece? Nesse itinerário, você conseguiu ter tanto a prática administrativa, que você começou como estagiária, e estagiária tem essa tendência administrativa de assimilar o conhecimento, e também você foi a campo, você tem a prática operacional de Sim, tudo. Né? E lidou diretamente com gestores, né? Com a parte gerencial, né? E estratégica também do mercado imobiliário. Então você conhece bem como funcionam a parte documental, as questões de cláusulas, sim, que é né? muito importante, por sinal. Exatamente. A segurança nesse momento do fechamento da venda, né? Que é a questão contratual em si. O principal. Então compartilha com a gente alguma experiência que você teve, tanto positiva quanto negativa, nesse momento da cláusula. Quais são os documentos principais que precisam, né, ter em vista e o cliente precisa lê-los, né, com afinco, com atenção, e também como que identificar, né, que o nosso público, nossa audiência pode identificar cláusulas abusivas que podem acontecer em algumas situações, né, de contratual. E quais são os golpes mais comuns atualmente que as pessoas, nossa audiência principalmente, pode estar se livrando, né? Sim. Dessa questão, verdadeiros livramentos. É, e são muitas, viu, Ramires? São muitas mesmo. Eu falo que trabalhar, vender imóvel não é tão simples, Sim. é muito sério. Por quê? Qual é o primeiro documento que você deve pedir, né? Quando você escolheu o imóvel, é este que eu quero comprar? Peça primeiramente a matrícula. A matrícula do imóvel é como se fosse o RG. Ali tem todo o histórico do imóvel, tem todos os detalhes, medição, proprietários, é o histórico completo do que tem no imóvel. Um outro detalhe muito importante, ver se não tem nenhum tipo de débito, né, do vendedor também. Além de analisar a documentação do imóvel, analisar também as certidões negativas do vendedor, para ver se não tem ações judiciais, cíveis, né? Questão de herança. Dívidas fiscais, problemas de herança e tudo mais que pode causar sérios problemas futuros em cima do imóvel. Um outro detalhe também, quando é condomínio, as certidões negativas de débitos do condomínio, Sim. porque isso também causa aí um bloqueio ao imóvel. E eu acho que são os 3 pontos assim fundamentais para poder. E um outro detalhe: o cliente compra o imóvel por muitas vezes e faz o contrato, né? Ele fala: não, já fiz o contrato, eu comprei, é meu. Não. O imóvel só é seu após o pagamento, feito a escritura e registrada em cartório. Porque o principal registro? Porque
o imóvel só é seu após esse registro. Porque se você não registrar e for uma outra pessoa na frente e registrar esse imóvel, o imóvel é dele. Exato. Exatamente. Então é muito preocupante. Muitas pessoas não se atentam. Ah, não, já tenho contrato, já tenho escritura, o imóvel é meu. Não, não garante. Então, olha E aí é onde vem o golpe. É nessa parte que eu queria entrar, o golpe. Que os golpistas, o que eles fazem? Muitas das vezes eles usam o contrato para fazer a revenda do imóvel sem nem sequer ter pago. Nossa. Aí é difícil. Então tem que ficar muito atento nesses detalhes. E esses contratos de compra e venda, eles precisam ter atenção nas cláusulas, e as cláusulas têm que estar condigente com a legislação vigente. Porque eu vou aproveitar a oportunidade, né, Sim. e compartilhar também uma experiência que eu acabei tendo e acompanhando. Como eu já tive acesso, né, a curso de Direito, fiz curso de Direito também, e a gente entra nessa questão, né, de Direito Imobiliário. O Direito Imobiliário, ele traz uma questão de legislação antigas, porque muitos imóveis antigos, então algumas coisas antigas se mantiveram na legislação imobiliária, outras já depreciaram, já não estão mais em uso, ativa, mas não estão em uso. A gente pode falar de grilagem, enganchou a língua já, né? O grilo cricou na língua. Grilagem, cuidado com essa questão de grade, né? É o chamado contrato de gaveta. Exato. Né? E também esse contrato de compra e venda padrão, que as pessoas já pegam o modelo pronto, mas baseado na legislação que já foram revogadas. Né? Já foram revogadas ou já estão desatualizadas. É fácil ver isso na internet, principalmente se vocês forem na internet, que vocês estão aqui na internet vendo a gente, já está fácil para vocês verificarem. E na lei, está ali no contrato, e verificar se essa lei tiver uma tarja no meio, como se fosse um traço no meio, esse dizer que pode estar igualmente lá no seu contrato, ele está revogado. Então não está. Então, ao mesmo tempo, estou passando dica aqui de direito e de internet ao mesmo tempo. É isso, né? Aí. Porque a gente tem internet com facilidade hoje. É importante estar atento nisso. Uma simples consulta na hora da conversa ali com o vendedor, você consegue ver o que pode e o que não pode ser ajustado ou melhorado para evitar golpes. Exatamente. Né? Evitar golpes. Porque hoje, com o advento da tecnologia da informação, da inteligência artificial, os golpistas nem aparecem. E quando aparecem uma imagem que pode ser feita de inteligência artificial, falando um vídeo, apresentando também um imóvel, uma estrutura, uma planta fictícia, e você às vezes fecha algum negócio, dá alguma entrada. Então não faça nada virtualmente antes de ver o imóvel presencialmente, fazer a visita presencialmente, e também uma pesquisa em cartório para ver como está, conforme nosso especialista Cris colocou muito bem colocado aqui, a procedência tanto do imóvel quanto do proprietário. Exatamente. Né? E golpes, Ramires, tem assim, até mesmo através de anúncios. Então, eu falo, assim, vai uma dica para os corretores parceiros, né? E também para os proprietários, que através dos anúncios pode vir muitos tipos de golpe. Eu tive uma experiência há um tempo atrás. O golpista foi tão longe que ele, inclusive, mandou documentos do cliente, com os dados do cliente, se passando por um promotor de justiça na época. Nossa. Eu fiz o anúncio de uma propriedade rural, ele entrou em contato, dizendo que tinha interesse na aquisição, se apresentou como o promotor, a foto de perfil no WhatsApp era realmente do promotor, com a família, inclusive. E eu tenho esse hábito, quando o cliente me procura, eu vou pesquisar sobre, para ver se realmente é a pessoa. Sim, principalmente quando eu não conheço. Exatamente. E o que me chamou a atenção no momento é que ele se dizia ser promotor de justiça no estado do Mato Grosso. Só que o telefone dele de WhatsApp era o DDD 11. E isso me chamou a atenção.
Qual foi a primeira pergunta que eu fiz a ele? Faz quanto tempo que o senhor mora no Mato Grosso? Sim. Aí ele falou, já há mais de 10 anos. Eu falei, mas o seu telefone é DDD 11? Ah, eu não quis mudar, nunca quis mudar. Tudo bem, me chamou a atenção. Sim. Me ligou um alerta. Pedi a documentação dele, ele me mandou a CNH, mandou comprovante de residência com os dados do promotor. Nossa, na conseguiu época. Documentação do promotor. Daí ele me disse, eu não vou poder visitar a propriedade porque eu estou longe. Eita. Quem vai visitar é um amigo meu. Ah. Só que ele teve a infelicidade de contatar um corretor que era meu parceiro na época. Pronto. E ele dizia ser amigo desse corretor. Só que quem estava com o comprador era esse corretor. Ou seja, ele tinha se passado como proprietário do imóvel para o corretor parceiro. Imagina. Daí ele me falou um outro ponto que ele usou que também eu fiquei bem apreensiva. Ele falou, você não fala valor do imóvel para o cliente, para o meu amigo. Porque eu estou passando para ele como pagamento de dívida esse imóvel. Então, eu estou passando por outro valor. Eu fiquei desconfiada. Sim. Pesquisei o nome do promotor e os contatos dele. Entrei em contato diretamente com o promotor. Ele falou, não, eu não estou comprando imóvel. É golpe. E daí eu procurei, né, um cliente que é, inclusive, da Polícia Federal. E ele falou, Cris, esse tipo de tentativa de golpe tem todos os dias, principalmente com imóveis. Então, a gente tem que estar sempre atento, pesquisar se realmente os documentos são verídicos, se são originais, se é realmente a pessoa que está negociando, que está procurando comprar. Fazer os pagamentos, quando for feito o pagamento, somente no nome do real proprietário, não fazer em nome de terceiros. São as dicas que eu dou assim, para evitar esses tipos de golpe, porque tem muito no mercado imobiliário. Exato. Inclusive, olha só a audácia dos infratores de colocar-se como um promotor de justiça. Promotor de justiça. De justiça, né? Sem noção do perigo. Esse promotor se buscar, que ele vai identificar, né? E sofrer as sanções, as penalidades necessárias do mercado. Então, se vocês estão vendo que pode acontecer de alguém se passar por um promotor de justiça, quiser outra pessoa qualquer, que não seja um promotor de justiça. Enfim. Então, muita atenção nessa questão. Passando para um outro aspecto, ficou muito claro esse aspecto, bem colocado. Cris, então, partindo agora para um bloco que a gente vai falar sobre habitação e direitos. Sobre o contexto da Minha Casa Minha Vida, que virou Casa Verde e Amarela e agora retornou novamente para Minha Casa Minha Vida, com o governo atual, presidencialista. Você consegue fazer um resumo prático de como que as pessoas podem ter um acesso facilitado a isso e qual que é o diferencial hoje que ela apresenta para que incentive mais as pessoas que têm baixa renda ou estejam até situação de rua, quem sabe, né, dificuldade financeira, para ter acesso a essa oportunidade que o governo disponibiliza aí para a população. Sim, eu acredito que o Minha Casa Minha Vida, Ramírez, veio para facilitar a aquisição, né, do imóvel para o público de baixa renda, sim, para aquelas famílias que tinham dificuldade antes em fazer um financiamento ou ter seu próprio imóvel. Em 2009, foi iniciado Minha Casa Minha Vida, com algumas regras, né, para o público que tinha uma renda baixa e conseguia fazer um financiamento com a ajuda do governo, tendo o subsídio que ajudaria aí na entrada, que é uma ajuda do governo, né? Então, facilitou aí eles terem o seu próprio imóvel. Em 2000,
2020. 2020. 2020, esse programa foi mudado para Minha Casa, de Minha Casa Minha Vida Casa para Verde Amarela. Casa Verde Amarela, Exato. no antigo governo. E teve algumas alterações, uma diminuição no subsídio e das taxas também. Então, fizeram alguns ajustes diferentes. Não vou me recordar agora quais foram, mas teve algumas mudanças. Sim. Retomando em 2023, Minha Casa Minha Vida novamente. E um aumento no subsídio para até 55 mil, dependendo da renda da família. E também aumentaram o valor do imóvel, né, do teto. Sim. Acho que hoje Minha Casa Minha Vida pode financiar até 350 mil. Dependendo da renda, Olha só. ainda tem um valor vantajoso aí no subsídio como ajuda de entrada, né, a ajuda do governo. E eu acredito que isso veio para acolher melhor. Para acolher melhor a família, para dar um conforto maior para essas famílias. As famílias que têm uma quantidade maior de pessoas, né? Avó, bisavó, todos ali dentro do contexto. Isso. Morando num cômodo só muitas vezes, ou em Sim. 2 cômodos. Então, uma casa com 350 mil, aí, um imóvel dessa natureza, principalmente se for em bairros não centrais, é um imóvel razoável que dá para acomodar uma família maior. Exato. Né? Então, acredito que pensando desse ponto de vista social, o governo abarcou, né, esse subsídio para que essas famílias possam ter esse habitat. Porque hoje a vertente social busca e clama por essa questão. Né? Hoje, diversidade de gênero, condição racial, né? Então, várias vertentes aí, a população mais idosa está trazendo um novo formato de família. Exato. Né? Tanto que hoje, em muitas escolas, por exemplo, não existe mais a comemoração do Dia das Mães, é o Dia da Família, principalmente em escolas públicas. Sim. Não é porque as famílias hoje estão diversificadas. Então é interessante sim também o ramo imobiliário, dentro do ponto de vista governamental de habitação, também se adequa a isso. Sim. Assim como nós comentamos aí que condomínios, né, cada vez mais de casas e não de apartamentos, estão tomando a tendência. Exatamente. Para a questão, não só na classe de baixa renda, mas também na classe de média, né, e até alta renda. Os pais não querem deixar os filhos irem e os filhos não querem sair também. Tem filho de 40, 43 anos, 45 anos que está morando com os pais, prefere às vezes bater uma laje e morar na parte de cima. A proximidade, né, da família. Ali da família. Então é interessante. Tanto que, assim, eles estão priorizando bastante o lazer também, né, Ramires? Está tendo essa mudança no mercado. Exatamente. Porque pode ver que há um tempo atrás as construções eram maiores, eram apartamentos grandes e pouco lazer. Verdade. Hoje é o contrário. Hoje a metragem do apartamento em si são menores, porém uma vasta ampliação de lazer. De opções também. De opções. Hoje você vai em apartamentos, condomínios com apartamentos, tem academia, tem ginástica, alguns hidromassagem, Sim. Área verde, pomar, alguma coisa dessa natureza também que eu já vi em apartamentos. Outros até tem lagos, né, que eu acho fantástico. Sim. E eu espero que tenha uns peixinhos também para alguém pescar lá. Qualidade de vida, qualidade de vida, né? Fazer uma caminhada em volta de um lago é qualidade de vida. O ar fica úmido, né? Não fica ressecado. Enfim, as crianças têm menos doenças respiratórias e os idosos também. Enfim, muito bacana. Bem colocado. Essa é a questão, muito bom. Cris, passando agora para uma vertente de relação empresa-consumidor, que é um dos lemas e foco do nosso podcast. Como você acredita que as construtoras e incorporadoras elas podem melhorar a transparência com os compradores, principalmente em termos de negociação? Como que você acredita, com sua experiência, que isso pode melhorar? De uma maneira mais superficial um pouco, mas como que você pode... Como você acredita que pode melhorar essa relação entre empresa e consumidor dentro, né, do perfil das construtoras e incorporadoras? Eu acredito que seja a proximidade com o cliente. Ser o mais transparente possível, né? Falar prazo de entrega, o tempo que vai demorar, o que pode acontecer.
mostrar todos os pós e os contras do que pode ocorrer nesse período de obra. Porque tem muitas construtoras que prometem E não consegue entregar no prazo prometido. e daí não passa para o cliente que pode ter o período de atraso, que tem muitas vezes, né, até problemas mesmo com chuvas, problemas ambientais que assim acaba atrapalhando o prazo que ele passou. Só que ele não deixou o cliente A par a dessa par do que informação. estava acontecendo e do que pode acontecer, do que pode ocorrer. Exatamente. Olha, vou abrir um parênteses aqui. É impossível não abrir um parênteses nisso aqui. É impossível. Por quê? Entramos aí na vertente que eu gosto, que é logística. Uhum. Que é logística. Hoje eu tenho uma linha de trabalho que eu já fiz, inclusive, treinamentos e mentorias para construtoras e incorporadoras. Dentro da minha especialidade logística, eu tenho um livro chamado Logística em Construção Civil. É um e-book. E esse e-book, ele nasceu um treinamento. Eu fiz treinamento para 4 CNPJs da mesma incorporadora, ele só citou. Foi treinamento gamificado. Onde foi esse treinamento? Foi numa sala de aula? Afastado? Não, foi dentro do canteiro de obras. Então montei um jogo simulativo de logística, na perspectiva da construção civil, dentro do canteiro de obras. Para quê? Para que os funcionários, né, os treinandos, que são os clientes internos dela, conseguissem entender na prática o problema de você não entregar satisfação para o cliente. E entregar satisfação é você entregar o que você prometeu. Não tem um segredo para entregar satisfação. Sim. O segredo é você prometer e entregar. Hoje a gente pode fazer até uma analogia com esses encontros aí de namoro de pessoas que se encontram virtualmente. Você encontra lá no Instagram a pessoa, né? Olha, vi você no Instagram, assim e tal. Vamos marcar para a gente se conhecer. E no momento que você marca, você vai conhecer a pessoa é diferente do que se apresentou lá no Instagram, com filtros, Sim. né? Muitos e cirurgias cibernéticas que acontece. Pessoa com olho azul, que não tem olho azul, e enfim. Não é assim que funciona. Então, Cris colocou muito bem colocada essa questão dessa transparência. Sim. Então, se não vai entregar com piso, informá-la já no contrato. Sim. Não vai entregar com piso. Não vai entregar com latrina, não vai entregar com pintura. Enfim, deixar bem discriminado, né? Para ele saber, olha, Sim. tem um lazer, o condomínio está incluso, gás, não está. São detalhes que é muito importante antes já ter alguma coisa prévia, antes de fechar o contrato da compra. Exatamente. Não depois que fechar e informando o que vai acontecer depois, que é muita surpresa que vem, né, na posterioridade de assinatura de contratos com questões de incorporadoras e construtoras. E o nível de insatisfação tem, principalmente, você não conseguir entregar. Por que você não consegue entregar? Porque sua logística foi deficitária. Aí é um outro corte, um outro momento, uma outra conversa. Né? Que a gente já deixa aqui já o parêntese para o retorno da Cris. Parece um filme, né? O retorno. Cris, o retorno. Um segundo momento. Então, eu agradeço muito por essa parte. Eu vou para um próximo bloco, porque essa parte que a Cris falou já ficou muito bem explicada, dentro da questão da transparência. Transparência, acho que é tudo. Muito bem explicado. Tudo. Principalmente que quem vai estar na linha de fogo são os corretores. Os corretores. Né, que nós hoje já aprimoramos a nomenclatura para consultores imobiliários. E Sim. aqui tem uma sobre minha visão, que é a Cris. Cris, tem algumas possíveis perguntas que nossa audiência faria para você. E faz. Então, assim, a nossa audiência gostaria de saber se ela pode, né, uma pessoa, se pode perder o imóvel se ele não pagar IPTU. Pode. Pode. Quem que vai ficar com esse imóvel? Quando ela não perde? A entidade governamental, não é isso? Exatamente. Olha só. Outra perguntinha. Como funciona o uso capião na prática para uma questão de compra? Pode acontecer da pessoa comprar o imóvel e estar em condição de uso capião? Se pode comprar? Se pode acontecer, ele tem que querer comprar e o imóvel foi colocado como uso capião. E o imóvel não é dele. Não é dele. Então ele não pode vender. Não.
Não pode vender. O imóvel só passa a ser dele depois dele comprovar O registro. o registro em Cartório. seu nome, mesmo que ele esteja na posse do imóvel e ele se diz ser dono, ele tem que comprovar isso. Exatamente. Como já foi colocado aqui muito Tem bem. que pela comprovar. Cris, tem que comprovar em cartório. É. Se não tiver o nome dele registrado em cartório, ele não é dono. Exatamente. Mesmo que tenha um contrato de compra e venda, mas isso não garante. Não garante. Garante. E uso capião também. Às vezes a pessoa entra no imóvel, tem todo um trâmite para ele fazer essa liberação, Exatamente. para ser proprietário desse imóvel. Inclusive judiciário. Inclusive judiciário. Ele tem que comprovar mais de 5 anos, tem que ser o único imóvel dele, contas de água, luz em seu nome, entre outros, né? Impostos pagos pela conta dele, através dele. Tem que ter várias comprovações. Então você já e entrar respondeu a outra juridicamente. pergunta. Se vale a pena contratar um advogado na compra do imóvel. Vale. Vale. Vale muito a pena. Vale, Somente porque... se você não conhece de direito. Imobiliário, Exato. principalmente. Né? Contrata um advogado, busca um corretor de sua, né? De sua confiança. De sua confiança, porque, olha, pode custar caro. Exato. Então, gente, fechando com chave de ouro aqui, uma dica de ouro, viu? O uso capião hoje está na moda, inclusive. Muita gente aí morando em casa de parentes, né? Exato. Aconteceu com vários famosos aí que deixou parentes e botaram o uso capião. Mas enfim. Cris, compartilhou muita coisa bacana aqui com a gente. Muita coisa. O tempo é curto para conversar com a Cris sempre, porque a conversa é bacana, é boa, flui rápido, por incrível que pareça. A gente agradece aqui a sua disponibilidade, o seu compartilhamento de conhecimento, né, conosco. E eu peço a vocês que acompanhem nosso canal, né, aqui no YouTube, sempre, i9B2C, pode colocar lá. Acompanhe nossas redes sociais, né? Então tem aqui, siga lá, @Cris com 2S, _ Paula, no Instagram. E também siga lá, Salciano Company, @Salciano Company no Instagram, que lá também vai ter informações a respeito do nosso canal. E a gente está sempre aqui em busca da melhor relação, da relação perfeita entre empresa e consumidor. Então, muito obrigado, Cris. Muito obrigada. Estou muito feliz por poder ter compartilhado um pouco do meu conhecimento com vocês. Agradeço muito. Muito obrigada. Eu que agradeço. Então, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Até mais.